Então, composto do egrégio plenário, com graça de Deus, declaro aberta a sessão do dia 4 de agosto de 2014. Cumprimento os eminentes colegas, o doutor procurador, advogados presentes, a imprensa em geral e os nossos servidores. Submeto à aprovação a ata de número 8.161. Caso não haja alguma manifestação para efeito de alguma retificação, declaro aprovado. Em mesa para julgamento, 2 da pauta, o processo número 28.850/2011, recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite legal. Recorrente sigiloso, recorrido Ministério Público Eleitoral. Dr. Lídio Modesto é o relator com a palavra. Presidente, só um minuto, por favor. Tem Tudo bem. Técnico aqui. Tem uma vida de atualização de software para inicializar. As sessões de terça e quinta, ou se teria uma outra, ou quarta, ou sexta, ou sábado? Nós vamos manter aquele calendário até terminar tudo. Porque nós não vamos ter quarta-feira, né? Aí temos quinta. Aí nós temos quinta-feira. Lá pra frente a gente tem sessão segunda-feira. Depois nós vamos fazer a adaptação. Isso não está chegando já. Tá bom.
quero. Eu acho que tá tendo um espaço ali, doutor Lidião, entendeu? Não, mas não é esse o problema, não. De novo. Essa opção aí aqui, peraí. Desbloquear pop-up, né? Acho que vai, não? Vamos tentar de novo, última tentativa. Sai daqui, né? É. Agora desbloqueei. Isso. Tá legal. Agora sim. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Elza Cândida contra a decisão proferida pelo juízo da 49ª Eleitoral que julgou procedente de representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral para condenar a recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.005. A inicial narra que a representada contribuiu para a campanha de Júlio César Martins Viana, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010, com a quantia de R$ 1.727 do rendimento bruto por ela oferido no ano de 2009. Segundo informações da declaração de imposto de renda referente ao ano calendário 2009, apresentada pela Secretaria da Receita, após despacho de requisição proferido pelo juiz, a representada entregou declaração de ajuste anual informando o rendimento de R$ 7.260, de modo que o excesso de doação foi de R$ 1.001. A recorrente foi regularmente citada conforme consta do mandado de citação folha 64 encaminhando contestação. O magistrado Acor rejeitou as preliminares de decadência e incompetência do juiz em inépcia da inicial. No mérito, a representação foi julgada procedente para reconhecer que a demandada efetuou doação de recursos acima do limite legal, condenando ao pagamento de multa equivalente a 5 vezes a quantia doada em excesso. Em razões recursais, a recorrente arguiu prejudicial de mérito alegando decadência do direito de representação. Arguiu ainda inépcia da inicial ao fundamento de que caberia ao representante trazer o documento que comprovasse a prova do valor da doação acima do limite permitido. Aduziu preliminar de nulidade da decisão que deferiu liminarmente a quebra do sigilo, eis que esta teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustentou que a quantia doada não ultrapassou o percentual de 10% do limite de isenção do imposto de renda, ao argumento de que seu rendimento bruto anual corresponde ao valor da venda de um veículo de sua propriedade no valor de R$ 15.000. Alternativamente, requereu a revisão do valor de multa aplicada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nas contrarrazões, o MP de primeira instância pugnou pelo desprovimento. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão guerreada no relatório, presidente. Mantém o parecer. Mantido o parecer? Preliminar de nulidade da sentença. Bom, ela alega a nulidade da sentença em razão do deferimento da quebra do seu sigilo, que teria violado a Constituição Federal e que a prova seria nula. O voto desta preliminar encontra-se à disposição dos colegas e eu entendo que a preliminar deve ser rejeitada como de fato a rejeito. Quanto à preliminar, estando o voto aí, algum voto divergente? De acordo. Então, a primeira, todos de acordo. Preliminar de nulidade da sentença também, suscitada por ela. Agora da nulidade
E, na verdade, confunde-se com a primeira, e pelos mesmos motivos eu rejeito também esta preliminar. Algum voto divergente também quanto à segunda? Então, rejeitada também. Preliminar de decadência, sob a justificativa de que a propositura da representação teria ocorrido há mais de 180 dias da data da diplomação, que ocorreu em 16/10/2010. O prazo para a propositura da representação fundada em doação de campanha acima do limite é de 180 dias, prazo durante o qual os candidatos e partidos políticos deverão conservar a documentação relativa às suas contas. A diplomação ocorreu em 16/12, a representação foi proposta em 10/6. 176 dias da diplomação dentro, portanto, do prazo legal. E por esse motivo eu rejeito também a preliminar. Eu indago quanto a essa preliminar. Todos de acordo? Voto. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A sentença condenou o recorrente ao pagamento de multa equivalente a 5 vezes o valor de R$ 1.001. Ela doou R$ 1.727, entretanto não poderia fazê-lo uma vez que declarou rendimentos à Secretaria por meio da declaração de ajuste anual do ano calendário 2009 na ordem de R$ 7.260, de forma que poderia ter doado a quantia de R$ 726. E trago a colação no presente voto o limite de 10%, no regramento que disciplina esta quantia quantia passível de ser doada. Ela sustentou que a quantia não ultrapassou o percentual de 10% do limite de isenção do imposto de renda, tendo salientado que o conceito legal de rendimentos brutos está estabelecido no artigo 3º da Lei 7.703/98. É amplo e inclui todos os ganhos da pessoa, inclusive produtos do capital. Como já demonstrado no recorrente é proprietário de um veículo Gol 2004 modelo 5, ao qual foi vendido no ano 2009, e que o vendeu por R$ 15.000, valor inferior da avaliação patrimonial. O valor da venda do veículo incorpora o seu rendimento bruto anual, que não se confunde com o rendimento tributável. Assim, sendo aplicado o conceito correto de rendimento bruto, restará evidenciado o desacerto da sentença com sua consequente reforma. Todavia, essa tese não merece prosperar, uma vez que a declaração consta que o veículo tinha o valor de R$ 28.000 em 31/12, tendo se vendido por R$ 15.000 em 2009, segundo alega a recorrente. E trago a colação aí a normatização referente a esta matéria, e ainda trago um julgado também, e vou ler apenas a parte em negrito, ou seja, o rendimento bruto compreende todos os ganhos oferidos pela pessoa, seja com os rendimentos do seu trabalho, seja com a venda de qualquer dos seus bens, não se confundindo desse modo com o patrimônio da pessoa. Também não pode ser acolhido o pedido alternativo para a revisão do valor da multa, uma vez que a penalidade é prevista em lei, não havendo liberdade para o juízo reduzi-la. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso em consonância com o posicionamento do procurador eleitoral, mantendo a sentença guerreada e a multa nos patamares fixados. É como voto. Voto do doutor André Luiz Posetti. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Com o relator. Doutor Pedro Francisco. De acordo com o relator. Então está ausente e justificada no momento a doutora Ana Cristina, né? Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. 3 da pauta, o processo número 43.240/2012, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato cargo vereador, Juruena. Recorrente Ayrton Marcelino, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Doutor Lídio, relator, com a palavra.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ayrton Marcelino, candidato ao cargo de vereador pelo município de Juruena, Mato Grosso, nas eleições de 2012, contra a decisão do juízo da 48ª Zona, que julgou desaprovada sua prestação de contas de campanha relativa às eleições de 2012. O relatório final de exame apontou a existência de irregularidades na prestação de contas do candidato, sendo que o mesmo foi intimado a se manifestar mediante publicação no DJE, entretanto solicitou prorrogação no prazo de 72 horas para 10 dias, tendo havido deferimento pelo prazo apenas de 72 horas. O relatório suprastado elencou como irregularidades a ausência de indicação de cessão de contratação de serviço de cabo eleitoral, a intempestividade da apresentação das contas parciais, a ausência de nota fiscal de recursos estimáveis, a ausência de registro de gastos com combustível, cessão ou locação de veículos, inexistência de registro de aplicação de recursos próprios em espécie ou estimáveis, a inexistência de registro na tela do fundo de caixa para verificação de inconsistência passiva de retificação, omissão de informações a respeito de gastos com propaganda eleitoral realizada por meio do horário eleitoral gratuito. O juiz Acó julgou as contas desaprovadas. Em suas razões recursais, o recorrente alegou não ter havido na prestação de contas apresentada qualquer irregularidade, mas sim um erro quanto à forma de apresentar, além da falta de documentos que já foram devidamente acostados nos autos. Alegou ainda que juntou os extratos bancários desde a abertura até o encerramento da campanha, não tendo havido movimentação financeira, e os documentos foram juntados que não houve captação ou gasto ilícito de recurso. Requeriu aprovação com ou sem ressalva das contas apresentadas. Em suas contrarrazões, o MP de primeira instância suscitou preliminar intempestividade e, no mérito, requeriu seu desprovimento, aduzindo que as irregularidades apresentadas no relatório final de exame seriam suficientes para ensejar a reprovação das contas em mesa. A douta Procuradoria Eleitoral opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento para a mantença da sentença censurada. É o relatório. Corredor do parecer? Mantenho o parecer. É aqui, né? Novamente. Mantido. Preliminar de intempestividade. Consoante fiz constar no relatório, o MP de primeira instância suscitou preliminar de intempestividade solicitando o não conhecimento do recurso interposto. A folha 72, a certidão informando que a sentença foi disponibilizada no DJE em 11 de abril de 2014 e publicada em 14 de 4 de 2014, abril também, dando ciência ao recorrente para interpor recurso no prazo de 3 dias. Todavia, até o dia 17 do 4 não foi protocolizado nenhum recurso perante a 48ª Zona Eleitoral, tendo inclusive sido expedida a certidão de trânsito julgado. Por outro lado, a certidão de folha 77 informa que o recurso ora analisado foi apresentado na 35ª Zona Eleitoral em Juína, no dia 15 de abril, e juntado nos presentes autos somente no dia 29 de abril. A despeito da protocolização acima citada, é sabido que essa justiça não dispõe de protocolo integrado entre zonas eleitorais deste Estado, razão pela qual o procedimento adotado pelo recorrente não pode ser aceito, eis que a petição de recurso deveria ter sido protocolizada perante a zona eleitoral respectiva, situada em Cotriguaçu, órgão prolator da sentença que o recorrente pretende modificar. Desse modo, é forçoso reconhecer o trânsito julgado da sentença em questão ante intempestividade sob análise. E aí trago aos senhores, eu vou ler apenas a parte negrito no item 1, de um aresto pretoriano que trata desta matéria. O protocolo de apelação em vara de comarca diversa de que tramita o processo, ainda que protocolo dado no prazo legal, acarreta a intempestividade do recurso por tratar-se de erro grosseiro. Outro, no mesmo sentido. E passo ao dispositivo. Ante o exposto, acato preliminar de intempestividade suscitada pelo procurador eleitoral para não conhecer do recurso ora interposto é como voto. Quanto à preliminar, algum voto divergente? Então, proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade para não conhecer do recurso, nos tendo voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Esse aí, considera a doutora. Viu? O 4 da pauta, o processo 43.410/2014, recurso eleitoral de prestação de conta do candidato cargo de vereador, também de Juruena, Hélio Batista Salles, é o recorrente, o recorrido do Ministério Público, doutor Lídio é o relator, com a palavra.
foi o ofício lá. Olha, eu não sei por que não está em bloco. Porque o caso é exatamente o mesmo. Os três processos são absolutamente idênticos, né? Inclusive as mesmas irregularidades constatadas pela equipe técnica, o mesmo parecer, né? A mesma preliminar suscitada, que de intempestividade, certo? Protocolizada em jurisdição diversa, né? De maneira que eu já estou relatando e rejeitando a preliminar porque o caso é absolutamente análogo. Rejeitando. Acatando a preliminar, quer dizer. Acatando a preliminar. De intempestividade. Saca o sexto, né? Então esse aí é o do 4, né? Então também fica anunciado o 5, é o 44.369, recurso eleitoral. Só que aqui é recorrente a Tânia Maria Bortox da Silva, Ministério Público recorrido. E o 6 é o processo 49.965/2002, também prestação de conta. Também de Juruena, recorrente Olíria da Rosa, e recorrido do Ministério Público. Então todos acatando a preliminar de intempestividade, tal qual o primeiro. Então eu proclamo o resultado para esses que foram anunciados. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade para não conhecer do recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O processo 72.149, processo administrativo para realização de eleição. Assim, encerrada a pauta. Esse é Leão Cáceres ou não? É. O de processo administrativo 72.149/2014, sessão eleitoral com número inferior a 50, que é na comunidade de Roça Velha, Cáceres, sexta zona eleitoral. Requerente Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz eleitoral substituto da sexta zona. Eu sou o relator. Nesse para ocorre o seguinte, que essa comunidade, e ele justifica que a proposição, uma vez que trata-se de local de difícil acesso, distante cerca de 180 quilômetros da sede do município, não havendo outra seção próxima para agregação. A coordenadoria eleitoral destacou ser esse local de votação está instalado desde as eleições anteriores, bem assim que não há outro local de votação próximo. Esse é o relatório. Como não aparecer, trazendo aqui o 117 do Código Eleitoral, que só permite o número de 50 eleitores, entretanto, excepcionalmente, pela justificativa feita e a própria eu vou colocado, eu estou votando no sentido de deferir, autorizar a seção 340 situada na comunidade rural Roça Velha, pertencente ao município de Cáceres, para que possa funcionar com menos de 50 eleitores. Vossa Excelência quiser mais alguma esclarecimento? Desembargadora Maria Helena? Eu concordo, não tem muito o que inovar nessa situação, né? É que já funcionou na passada isso. É. De acordo. Tá vendo? Doutora Ana Cristina? Lírio? Doutor Posete? De acordo, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado. O Tribunal Unanimidade autorizou que funcionasse a seção 340 na comunidade rural Roça Velha, nos termos do voto do relator. E o outro é o processo número 72.234/2014, processo administrativo, autorização para a realização de eleição, com número também inferior a 50, é de Juína, 35ª Zona Eleitoral,
requerente Roger Augusto Bim Donega, juiz da 35ª Zona Eleitoral, também é da minha relatoria. A justificativa que da preposição é que o local de votação mais próximo encontra-se na zona urbana de Juína, numa distância de 40 quilômetros, sem pavimentação, dificultando o deslocamento dos eleitores. Nesse sentido, a Coordenadoria de Sistemas Eleitoral destacou que esse local de votação está instalado desde as eleições anteriores, bem ainda que não há outro local de votação próximo que permita a agregação da referida seção. Bem, com os mesmos fundamentos, eu estou votando no sentido de autorizar o funcionamento da seção 312 no município de Juína, na comunidade de Boa Esperança, Gleba Caiabi, zona rural, pertencente à 35ª Zona Eleitoral. Isso para funcionar com menos de 50 eleitores. Bem dados, meninos. Colegas, vocês estão todos de acordo? De acordo com a senha. Então, o Tribunal, por unanimidade, autorizou o funcionamento de uma sessão sob o número 312, na comunidade Boa Esperança, Gleba Caiabi, zona rural do município de Juína, pertencente à 35ª Zona Eleitoral, a funcionar com menos de 50 eleitores. Passo a palavra ao doutor diretor-geral para publicação de acordo e decisões. Leitura de processos com decisões monocráticas, todos de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, e todos também deferindo pedido de registro de candidaturas. Processos número 31006, processo número 64792, processo 65739, 58382, 31965, 31443, 29707, 32742, 23394, 32050, 30229, 31273, 62012, 30666, 61320, 32135, 57775, 31358, 30581, 66261, 65569, 29889, 29974, 29452, 40281, 39067, 39589, 38545, 39929, 38460, 39844, 39674, 39152, 29537, 30144, 30836, 31613, 31880, 32572, 32657, 58030, 61235, 19837, 20966, 21221, 38290, 38630, 38715, 38897, 39237, 39322, 40014, 40196, 40366, 58807, 61927, 61842 e os dois últimos, homologação de renúncia relativa aos processos 30921 e 19497.
Então, feitas as publicações, fica aberta a palavra para algum dos membros do outro procurador, para tratar de algum assunto geral. Então, nada mais havendo, né? Agradeço a todos e declaro encerrada a sessão. Só anunciando que com esses aí alcançamos a média acima de 63% dos processos de registro de candidatura já julgados. Agradeço a todos e os outros advogados aqui presentes. Então, até amanhã.